terceiro bloco, a ideia é que a gente pense um pouco mais essas questões de meio ambiente, consumo responsável, consumo sustentável, enfim, numa sociedade super consumista, né? E onde a gente tem esse eixo do consumo todos os dias, começando pelos governos, governo federal e tal, que pede para consumir o tempo todo e tudo isso. Qual o papel da educação e como que a gente pode estar trabalhando essas questões? Eu acho uma das coisas que me encantam, que não é uma grande novidade, enfim, está na base da renovação da educação desde o século XX, que é a pedagogia por projeto mesmo. Eu acho que falta, as escolas ainda estão muito encaixadas em português e matemática, então você poder ter as crianças, os adolescentes, os jovens na escola, produzindo contribuições para a sua comunidade, para a sua escola, então fazendo pesquisa, você tem um investidor social, alguns que trabalham com sua escola pesquisa a comunidade, então você faz uma pesquisa sobre a comunidade, o que é bacana, o que não é, quais são os problemas, envolve os alunos no diagnóstico da sua comunidade, na formação, ou campanhas na sua comunidade produzidas a partir da escola para evitar desperdício de água, ou fazer uma discussão sobre consumo, fazer os alunos produzirem publicidade e marketing para a comunidade, para eles verem qual é a reação e coisa assim de causas ambientais, vamos dizer. Então, eu pensaria muito mais interdisciplinarmente a educação, que é muito mais caro sempre, pensando em escala, né? Política pública é mais caro e mais complexo de lidar, por projeto, o que não elimina a necessidade de aula de português, aula de matemática, coisa assim, mas falta. Então, mas aí voltando nessa questão de novo, né? Quer dizer, não elimina, e eu acho que a gente está no consenso aqui que não é uma coisa dicotômica e excludente, né? Elimina a aula de português e matemática. Por outro lado, se a gente está querendo formar esse cidadão do século XXI, é isso que você está falando, quer dizer, como é que fica isso, né? Como é que... Porque eu posso considerar também que é tão importante quanto português ou matemática, ele saber trabalhar a questão da sustentabilidade, ter uma visão do meio ambiente, ter uma visão que ele não vai estar contribuindo para deteriorar o meio ambiente, ou ele vai, pelo menos, cuidar, buscar, procurar isso. Eu posso... Né? Como é que fica isso, Ângela? Tem que pensar do início, a gente tem que olhar para o ser humano no desenvolvimento com as coisas que a gente conhece hoje, a gente tem que trabalhar ele aos poucos. A gente trabalhar por projeto é muito interessante, eu não sou contra isso, mas você tem que vir construindo uma base que leve ele a compreender o que é isso. Então ele tem que ter um acesso à leitura, ele tem que aprender a ler, né? Como um bebê que vai passando por um estágio, vai aprendendo a ler e tendo muito acesso, que hoje a gente não tem tanto acesso à leitura assim, para que ele consiga compreender o mundo, que a gente tem aquela questão que a gente falou no início, tem 75% das pessoas que não compreendem os parágrafos que lê. Isso tem que ser trabalhado desde muito pequenininho, com textos que sejam criadores de fantasia e aumenta repertório, mas também que saiba ler o que é informativo no mundo, né? Isso precisa ter muita leitura e um trabalho de letramento e numeramento, se é que eu posso falar dessa maneira. E para depois a gente poder introduzir aos poucos, e não quero dizer com isso que tem que ser aos 15 anos, pode ser aos 5, pode ser aos 6, pode ser aos 7, a criança já tendo uma capacidade de aprender isso, livros, ou mesmo sites, o digital, usar um tablet, isso não tem, isso são coisas que vão contribuir para enriquecer. A partir dessa base você pode começar a trabalhar esses projetos, trazendo uma interdisciplinaridade que é complexa sim, porque nós não sabemos ainda sair do fragmentado para o sistêmico. É difícil encontrar projeto interdisciplinar que seja de boa qualidade. Até porque a formação inicial é feita em quadradinho. Exatamente. A universidade é um monte de igrejinha, cada uma numa disciplina. Então você forma o cara em gavetinha e depois joga ele que é aquele que seja interdisciplinar. Nenhum desses quadradinhos tem isso que você quer. Você tudo em quadradinho, nenhum deles tem isso que você quer que ele faça. Mas você tem que fazer com que o canal de absorção de cognitivo funcione. Muitas empresas, inclusive a Valéria estava falando, o Fernando colocou como se avançou na Rio+20, como as empresas têm uma questão de marketing, mas tem muitas empresas que estão muito avançadas, com projetos super interessantes, algumas com um eixo central da sustentabilidade, na sua programação, voltando realmente toda a produção para uma questão de sustentabilidade, para isso. E
quando a gente está falando aqui, a gente não está, isso daqui está muito distante, né? Mesmo você falou da pedagogia para o projeto e tal, e vocês conhecem exemplos de escolas sustentáveis que tem, sei lá, no Brasil tem, ainda eu acho que é uma coisa pequena, mas tem, acho que na Nova Escola já saiu, tem exemplos disso, tem movimentos da Green School nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, enfim, né? Quer dizer, mas isso é uma questão que, como vocês veem? A gente tem um projeto que é em parceria, inclusive, com a Rádio Bandeirantes, que é um trabalho de voluntariado em escolas, né? São cinco estados. É interessante porque, assim, você vê muitos projetos focados de voluntariado na questão do meio ambiente, que permitam esse desenvolvimento educacional, no sentido de desenvolver o projeto, de entender todas essas consequências da sua postura em relação aos impactos ambientais, né, dos bens naturais. A minha sensação é a seguinte, quer dizer, se a gente deixar na mão do aluno, que é o século XXI da nossa, né, da trilogia da Ângela, ele, eu não sei, pode ser uma visão excessivamente otimista, mas a sensação que dá é que, obviamente, quanto mais novo for o seu interlocutor, mais preocupado com a sustentabilidade ele está. E mais incorporado isso está no dia a dia. Quer dizer, minha filha tem 3 anos, outro dia ela ficava discutindo que é cada corzinha do lixo, onde é que joga o quê. Porque no mundo dela, quando ela nasceu, vários lugares que ela vai, o lixo já tem 4 corzinhas e tem que saber. Claro que isso não é geral, tarará, mas eu acho que se a gente deixar um pouco quanto mais o espaço do aluno e a participação e eu acho que de alguma maneira essas coisas, ele também vai demandar uma escola que não seja uma escola que desperdiça papel loucamente, ou que tem uma questão de iluminação, ou que então acho que talvez essas conversas conversem dos dois blocos, da participação dele do que a gente falou também, como o conhecimento está diferente, ele tem acesso a essas coisas por outras vias que não o professor, porque hoje ele aprende de muitos outros lugares, quando a gente aprendia mais do professor, e mais para trás mais ainda. Então eu acho que isso talvez é uma saída. Outra coisa que eu acho o descompasso maior que eu vejo hoje eu acho que talvez teve mais avanço nas empresas do que no poder público em relação a essa questão, porque a empresa, o consumidor pelo menos pressionou. Como o consumidor do Estado é difuso e não consegue interpretar um parágrafo, ele não consegue fazer essa briga. Então, uma das coisas que mais me incomoda ultimamente, eu acho que podia entrar na escola, era ensinar que reduzir IPI de carro não é a saída para resolver os problemas da economia, porque toda vez que aparece a crise, a grande medida é reduzir o IPI do carro. Eu chamo política econômica do ABC, né? Não, porque no ABC claro, que produz carro, então você está garantindo o emprego. Mas eu acho que desculpa, só uma coisa assim, eu acho que essa história do carro e essa história, já porque a gente está aqui como parceiros aqui, a Rede Nossa São Paulo, e eu acho que tem uma discussão da política também, né? E eu acho que essa irresponsabilidade em relação ao carro, em relação a essa cultura ou das hidrelétricas, ou do modelo energético, o petróleo, quer dizer, o pré-sal, a gente está num momento de um retrocesso, eu acho, do ponto de vista a coisa de que a Petrobras mudou a composição do diesel, jogou lá para frente. Eu acho que assim, a maior preocupação, talvez mais do que as crianças, tem uma meia dúzia de pessoas bem adultas que se a gente conseguir ensinar em Brasília e em alguns outros lugares, a gente vai produzir um efeito gigantesco pela sustentabilidade no país. Eu acho que não tem aqui ainda, no nosso processo democrático recente, vamos dizer assim, uma noção de que tem pessoas que prestam serviço para outras, né? Vamos lá, as empresas têm alguma coisa a vender, um serviço a vender, e alguém cobra da empresa, né? O governo também presta serviço para a gente não sabe como cobrar dele, né? Esse aqui é uma questão. Exemplificando disso aí agora, os aeroportos se transformarem em concessões privadas, antes não tinha uma medição de tempo na fila, agora tem. Então, por que isso? Por que essa mudança repentina? Tem que ter a sociedade democraticamente constituída demandando. É a mesma coisa quando a gente fala que o pai e a mãe não cobram da escola pública a qualidade, porque para ele a qualidade é ter merenda, ter uniforme, ter transporte. Não tem então tem que evoluir nisso, nessa parte democrática que está faltando aí.
Eu acho que só tem que ter uma questão. Direito de questionar. Vou novamente na questão. Direito de questionar. Eu acho que uma coisa importante quando você está lidando com educação e sustentabilidade, o problema da sustentabilidade é que dá muita aflição, né? O mundo está aquecendo, nós precisamos resolver isso já, porque senão nós vamos ter aquecimento global, enfim, já está aquecendo, então tem essa urgência. Ao mesmo tempo eu aprendi que educação se mede em gerações, então as soluções que você consegue introduzir no campo da educação levam 20 anos para você introduzir elas com qualidade. Então a gente teve um evento do GIF de alinhamento, né, do investimento social na área, junto com o César Calegari, que é o secretário nacional de Educação Básica. César Calegari, um cara ultra sofisticado na área de educação, pegou uma meta. A grande meta do César Calegari é alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Bacana, em 4 anos eu acho que dá para ele, focando nessa meta, conseguir alfabetizar. Super importante. E não é porque o César Calegari não acha importante a sustentabilidade, a economia das águas, não. É porque gerir um equipamento público que atende 35 milhões de... um sistema de ensino que atende 35 milhões de alunos, e conseguir introduzir mudanças significativas, você acaba tendo que, como gestor, ter foco. Ao mesmo tempo, ao ter foco não quer dizer saber o que você vai fazer, quer dizer também não fazer um monte de coisa, né? Então, aí que está a equação difícil, porque sim, se focar em alfabetizar até os 8 anos de idade, em 4 anos dá, mas depois, enfim, isso vai levar mais 4 anos, como lidar com todas as coisas? Talvez, eu acho que a solução é pensar em ciclos muito mais longos, que nem a China pensou na década de 60, 70, o momento que ela está vivendo nessa última década, né? Então, talvez a gente deveria estar com planos de muito mais longo prazo, como as empresas fazem, pensar 50 anos, pensar 30 anos, pensar 100 anos, que a gente conseguiria uma consistência maior nas transformações.